Povo querido, abençoado do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Falando de Vida e Muito Mais, nosso podcast. E esse é o terceiro episódio da série Ministério Pastoral. O peso do Ministério Pastoral, comparações com o Ministério Pastoral de décadas atrás, Ministério Pastoral atual, tentando de alguma forma explicar para todos que não conhecem e relembrar aqueles que conhecem aquilo que é um Ministério Pastoral bíblico, e temos feito isso já em 2 episódios que você encontra aí no nosso canal, no Falando de Vida e Muito Mais, e hoje nós vamos estar nesse terceiro episódio falando sobre desafios atuais do Ministério Pastoral. São problemas emocionais, alguns físicos, que acabam atingindo pastores, ministros, aqueles que exercem o ministério pastoral. Precisamos estar atentos a isso, precisamos entender como nós podemos evitar e o que podemos fazer para ajudar aqueles que passam por esses problemas que são mais reais do que nós podemos imaginar. Para isso, hoje, mais uma vez, meu amigo pastor Paulo Fernando da Silva, homem de Deus, administrador, pastor. Vamos falar desse desafio imenso hoje e também com ela, a princesa da minha casa, do meu lar, do meu coração, mulher da minha vida, pastora Elizabeth Cunha Almeida, terapeuta, e para um tema como esse, eu acredito, Paulo, que nós devamos permitir que ela fale abundantemente, enquanto nós apenas colaboraremos, só não atrapalhando, que já será uma grande contribuição nossa. Vamos ver, assim? Isso é uma tarefa difícil, não para ela, mas para o senhor, né? Obrigado, eu sabia. Eu entendi a menção honrosa, né? Tarefa difícil para mim não falar. E eu reconheço que sim, mas aqui deixa a gente fazer um adendo, né? Para quem não conhece o pastor, não é porque ele fala muito, é porque ele tem muito o que falar, então ele consegue realmente falar bem por muito mais tempo. Que isso, Paulo, obrigado. Fiquei até meio constrangido, mas muito obrigado. Pastora, paz, querida. A paz, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez e é um assunto muito importante que nós temos que refletir sobre ele, não só os pastores, mas também a igreja, né? A igreja precisa, porque existe um objetivo de Deus dar pastores a rebanhos, né? Existe um propósito. Então, um pastor não consegue resultado sozinho, sem suas ovelhas, e nem as suas ovelhas vão alcançar o resultado com Deus sem seus pastores. Então, unindo esses dois lados, é essa união, é essa aliança que vai trazer um resultado que Deus quer que tenha esse resultado, não só na nossa vida terrena, mas também na nossa vida celestial, porque a palavra de Deus diz que os pastores apresentarão suas ovelhas, e isso deve ser com alegria. E isso depende de quê? De um resultado, de um trabalho aqui na terra. É claro, até mesmo porque não tem sentido pastor sem rebanho, não tem porquê. E um rebanho sem pastor também está perdido, porque a Bíblia diz que o pastor vê o lobo vir de longe, a ovelha não. Então, os dois se completam realmente. E a gente vai começar falando aqui hoje sobre um dos grandes problemas do ministério pastoral atual. Eu vou até ousar ser um pouco mais abrangente e dizer que talvez tenha sido um problema de todos os tempos do ministério pastoral, que nós vamos falar aqui agora, que é o problema da solidão pastoral. Tem expressões que a gente ouve falar há muito tempo e às vezes a gente nem imagina que elas fazem parte tanto do nosso cotidiano. Sempre falamos, tem pessoas que vivem sós no meio da multidão. Sim. E acho que o ministério pastoral ele é muito isso. E eu, com muita dor até e tristeza, falo isso, que ao longo dos anos nós vamos cada vez mais tendo menos amigos. Que loucura isso. E quando eu digo amigos, não estou falando de ovelhas, de conhecidos, de colegas, de pessoas, mas falando de amigos que realmente você pode falar do que sente, falar das preocupações, falar... Que você pode realmente ser um ser humano. Né? Ser humano, exatamente. Não ser aquela figura pastoral que tem que ser forte o tempo todo. Porque na visão das pessoas que estão aqui embaixo, o pastor é aquele super-herói, o cara imbatível, o cara que aguenta todos os rojões,
e que ele não vai sentir, não sente dor, não Sim, adoece. sim. Exato. Você pode tirar a capa. Né? Naamã só podia tirar a capa chamada armadura dele para algumas pessoas. Dentro da casa dele, o rei sabia. No ambiente Mas doméstico, é um né, ambiente de relacionamento. seguro, Aham. seguro, onde as pessoas, por mais que tomassem precauções, mas não o julgariam por causa da lepra, mas entenderiam que, apesar da lepra, ele era ainda um grande general, um grande soldado, um grande combatente. Acho que pastores, cada vez mais, vão buscando lugares seguros aonde eles podem ser eles mesmos e não só o soldado por fora da armadura. E é difícil a gente imaginar que isso aconteça no ambiente da igreja, mas acontece, infelizmente, ao longo do tempo. Eu, por exemplo, e aí falando de experiência pessoal, já me decepcionei muitas vezes por falar dos meus sentimentos humanos e pessoais para muitas pessoas e, em alguns momentos, para não dizer muitos, ver as pessoas usarem aquilo que eu falei para transformar isso numa arma contra mim mesmo, tentando fazer com que aquilo fosse um sinal de fraqueza. E, na verdade, não era só uma questão de humanidade. As pessoas, às vezes, distorcem isso e acabam transformando isso num grande problema. Talvez em alguns momentos onde a intimidade de Jesus viesse a ser exposta de uma forma muito mais clara, ele acabou limitando o número de pessoas que estariam com ele. E ele leva Pedro, Tiago, João, e ali o suor dele se transforma em sangue, e ele faz uma oração que nem todo mundo podia ouvir porque não estava preparado, e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Imagina se todos ouvem aquela oração. Quantas pessoas tinham capacidade para ouvir Jesus pedir ao Pai que, se fosse possível, não o levasse até a cruz? Alguns iam chamar ele de covarde, de incapaz de se sensibilizar pela necessidade humana, de alguém que não estava disposto a viver a vontade de Deus. Então ele tinha que se precaver disso, levar pessoas que poderiam mais ouvir. Confiava mesmo, e ele conhecia muito bem. Momento de intimidade. Então isso E até porque ele sempre levou as pessoas a acreditar no impossível, e quando chegou a vez dele viver coisas difíceis, ele solicitou o passar, Sim. né? Então, muitas vezes a gente vive isso também. É mais fácil dar o conselho do que viver. Claro, a dor que Jesus viveria para ele se torna muito mais ampla, porque imagina você ter a capacidade de olhar para frente e saber o que vai acontecer. Sim. Então você consegue também prever o sofrimento, Sim, prever a dor. sim. Então ele diz: Pai, se for possível, Sim. ou seja, se tiver outro jeito de chegar ao mesmo resultado sem que eu tenha que passar por essa dor, tira de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E essa é a grande diferença. Sentir, todos nós sentimos. Ter desejos de obter livramento de alguns sofrimentos é do ser humano, mas se submeter à vontade de Deus é um sinal claro de que nós compreendemos que a nossa vida não é mais nossa, mas é do Senhor. Até porque o próprio Senhor disse assim: deixe sobre mim todas as suas angústias, os sofrimentos, e eu vos aliviarei. Então, Sim. a gente deixa na confiança de que isso de fato vai acontecer. Mas existem momentos em que Deus precisa que a gente passe por aquela situação. Sim. Seja para nos fortificar, seja para nos reparar, mas existe O objetivo é dele, o entendimento é dele, a revelação nem sempre ele nos dá, mas a fé é isso, é cabe andar a nós. na certeza de que ele Isso aí. cuida, né? Então, eu falando assim pessoalmente, pastores sempre tiveram poucos amigos. A verdade é essa, pessoas que eles podem ser eles mesmos, muito poucos amigos pastores sempre tiveram. Mas ao longo do tempo nós estamos vendo isso se tornar mais escasso ainda. Então nós estamos cada vez mais vendo ministros com uma grande aparência de super-herói, não é nem aparência no sentido de viver uma vida errada, não. Falsa. Ele tem a aparência de super-herói, que não Sim. sofre, que não chora, que está tudo bem. E ele cada vez mais encontra menos pessoas para poder ser quem ele realmente é, para trazer para o convívio da pessoa
do ser humano. Vamos usar uma linguagem, né? Tem o CPF e o CNPJ. Tem o CNPJ da empresa, mas tem o CPF por trás do CNPJ. Sim. Então, às vezes, pastores estão cada vez mais com dificuldade de serem eles mesmos. Então, dentro dessa questão da solidão, por mais que esteja cercado de pessoas, alguns pontos trouxemos aqui para conversar sobre os porquês disso, e é aqui que eu começo a colocar essa bola na mesa para quem quiser chutá-la nessa noite. Afinal de contas, a gente está em época de Copa do Mundo, né? Então vamos colocar a bola na mesa e quem quiser chutar, corra para ela. Tá bom? Então eu quero começar com o primeiro porquê. Talvez porque pastores não sabem em quem confiar, que foi isso que eu acabei de falar aqui. Às vezes tem essa dificuldade. Mas eu queria jogar uma outra bola na mesa, agora não para que eu chute ela, mas para vocês, que é o seguinte: porque pastores às vezes não conseguem desabafar. Porque foram ensinados assim, talvez por questão cultural, ou talvez por uma questão de masculinidade. Não sei definir todos os motivos, mas eu sei que pastores, muitas vezes, não conseguem desabafar. Apesar de que quando a gente fala de pastor aqui, claro que a gente está focando naquele pastor de ovelha que tem vários membros, daquele negócio todo, Sim. Mas a gente pode estender isso também para uma boa liderança que tem os seus liderados, que são Sim. aquelas Eu pessoas. estendo muito mesmo. Eles são pastores também, apesar de não ter essa nomenclatura de pastor. Com certeza. Mas com certeza tem a masculinidade, é claro que isso, porque desde pequeno... Traz dificuldade. Então tem a parte da masculinidade, tem a parte de querer se mostrar realmente forte. Sim. Agora, o ser forte, a gente tem que tomar cuidado. O ser forte não é você não chorar, não é você mostrar uma fragilidade sua, não é você abrir o seu coração sobre uma dificuldade que você está passando, sobre uma situação que você está vivenciando. O que é ser forte? Na visão de um pastor e de um servo de Deus. Apesar de eu estar passando neste deserto, eu tenho certeza que Deus está comigo. Isso é ser forte. É não você ter que mostrar para as pessoas que você não tem problema. Sim, Né? é não desistir, né? Apesar da dificuldade. E a pastora vai conseguir falar até muito mais disso, porque o segurar isso dentro de nós é muito mais problemático Muito do que danoso. a gente deixar que isso realmente venha para o mundo externo e possa ser tratado de Sim. fato, né? Sim. Sim. Nunca se falou tanto de doença emocional e mental como nesse tempo, embora estamos na geração mais doente, a mais conscientizada e a mais doente, porque o fato de conhecer não quer dizer que pratica. Então há uma discrepância entre conhecimento e prática, e conhecimento sem prática não leva ninguém a lugar nenhum. Mas, com tudo isso, existe uma abertura de mudança de comportamento. Então, eu quero falar da mudança de comportamento que precisa acontecer cada vez melhor e que já está acontecendo, né? Mas ainda é pouco perto da necessidade, que é a escuta. Quando você não tem uma escuta segura, quando você não tem uma pessoa que te escute de forma correta, você não tem liberdade para falar. E uma das coisas que a gente aprende para tratar a doença emocional é ter uma escuta ativa, muito atenciosa, sem julgamento, para que a pessoa tenha liberdade e com ética. Sim. Para que a pessoa tenha liberdade. Eu estou num lugar seguro, eu posso abrir meu coração, a pessoa não vai se distrair, vai me ouvir bem e ela não vai me julgar. Sim. Porque o julgamento, ele silencia Sim. a sua necessidade de falar. Claro. E atrás de um pastor tem uma alma, tem uma pessoa, independente da função que ocupa, é um ser humano. O exemplo que você citou de Jesus no Calvário é um exemplo. Jesus, ele trazia 100% de divindade, 100% de humanidade. E quando Jesus ora ao Pai para passar dele o cálice, se fosse possível, ele externa a sua humanidade. Ele não está falando como Deus, ele está falando como homem. Sim. Como homem é difícil para mim. Como homem vai ser muito sofrido. Como homem eu vou sangrar. Como homem eu vou viver essa decepção da traição que vai me levar a um julgamento e uma condenação. Ele previa tudo isso. Vou passar por várias situações que eu não mereço. Que eu não mereço.
Aquele tipo de morte não era para uma pessoa exatamente. tipo Jesus. Por trás de toda figura pública tem uma pessoa, Exatamente. tem uma família, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que choram, tem pessoas que são afetadas com atitudes, comentários, tem pessoas que entendem a dor que a gente passa e que elas se alegram quando alguém entende e honra isso, ao mesmo tempo que elas sofrem quando alguém não entende isso. Nós temos os nossos filhos e quando Sim. alguém faz alguma coisa para nos ajudar, para nos abençoar, demonstra um carinho, demonstra um amor, cresce neles uma gratidão imensa por essas pessoas, porque eles reconhecem muito o valor que tem quando alguém cuida da gente. Sim. Ao mesmo tempo, a gente luta, e a gente sempre fez isso, não é, esposa? Para nunca levar a eles nenhum tipo de problema que possa causar neles um sentimento contrário em relação às pessoas, porque se eles souberem que alguém nos magoou, nos feriu, a gente consegue superar, mas às vezes eles não conseguem, têm dificuldade, por quê? Porque eles veem aquilo com muita dor, porque quem participa dos seus sofrimentos, quem vê a sua dedicação, o seu amor, o seu caráter, a sua vida, vê o seu choro, vê tudo o que você faz, tem a tendência de realmente colocar no parâmetro, no patamar certo a dor que você sofre. E quando eles percebem que isso é feito por alguém, eles exponenciam essa dor. Muito. Sim. A dor que nós sentimos é maior do que talvez a dor que a pessoa esteja sentindo por aquilo. Sim. Eu chego a ficar emocionada porque eu já senti na carne e nós precisamos entender que podemos curar um pouco dessa dor. Sim. Não adianta você chegar para uma pessoa que você sabe que está passando um momento difícil, uma dificuldade, e dizer a ela, você pode contar comigo. Porque quem está sofrendo, principalmente a dor da decepção, a depressão, a tristeza profunda, a frustração de não ver as coisas andarem, quem está com suas limitações emocionais, ela não precisa de qualquer pessoa e nem de uma fala você pode contar comigo. Ah, você não precisa ficar sozinho, você conta comigo. Porque não é de qualquer ajuda que se precisa. Às vezes só precisa falar, ouvir. Então, precisa de uma Quando ajuda. eu digo falar, às vezes um pastor só precisa falar. Isso. E só precisa de quem o ouça. Então, a pessoa às vezes só precisa ouvir. Eu falo isso com muita propriedade por ter vivido uma época de muitos problemas na minha vida, que muitas vezes a gente sabe tudo o que pode ser uma solução para resolver o problema. Sim, o caminho. Então a gente não quer, às vezes, respostas. Não é nem que alguém diga, mas tem que fazer isso. Não, a gente só quer falar. Sim. Porque às vezes você só quer desabafar. Só quer falar com alguém. Ontem, Gabriel, dei uma carona, Gabriel e Sara, e ele falando com a pastora sobre terapia, brincando com a Sara, né? E ele falou assim, eu acho que quem não tem problema devia fazer terapia, porque falar é muito bom, quanto mais quem tem problema. E isso ficou... Não, e essa é uma fala na terapia. Sim, isso que ficou todo mundo muito... deveria fazer, até quem não tem problema, porque potencializa o bem que tem. Sim, isso ficou muito na minha mente pensando nisso, por quê? Porque é a verdade, às vezes a gente só precisa falar. Sim. O falar alivia. Se você guardar, e é por isso que tem que ter pessoas capazes de ouvir, porque quando você desabafa, você coloca muito lixo para fora. Sim. Lixo emocional, lixo mental. Empilhamento. Pensamentos que às vezes você... Depois que você pensa, você tem vergonha de ter pensado, mas qual a pessoa que nunca passou por isso? Mas você fala tudo isso, e se a pessoa que ouve não estiver pronta e capaz de entender que isso faz parte de um processo, e o mais importante é que você às vezes pensa, vou dar um exemplo, é um Jeremias que diz, Senhor, o Senhor me enganou, não quero mais ficar
É um Elias que diz, eu não vou mais. Assim, e Deus fala, tudo bem, eu ouvi. Você jogou esse lixo todo para fora, que é o seu sentimento. É você dizer, não quero, não vou continuar, não vou conseguir. É você me dizer que eu te enganei. Tudo bem, eu entendo o que você está falando, porque eu entendo o que você viveu. E é normal sentir isso. Mas a pergunta é, depois que eu te explicar que não é assim, o que você vai fazer? É o Asaf dizendo, estou com inveja, e o Senhor falando, tudo bem, então vem para cá, que eu quero conversar com você. E depois que eu te explicar, aí a decisão que você tomar, essa realmente vai determinar o que vai acontecer. Então Deus chama Jeremias e fala, e aí, vai voltar para mim ou não, Jeremias? Estou contigo. Chama Elias e diz, vou. E agora, Asaf? Não, agora eu vejo o fim de todas as coisas. Então, quando a gente encontra alguém para lançar um desabafo, nós estamos jogando para fora um monte de lixo emocional, de pensamentos, de situações, de tentativas de encontrar solução, às vezes de forma extrema, e eu não estou falando, pelo amor de Deus, não é atentado contra a própria vida, não é disso. Às vezes é de situações assim, de dizer, não prego mais, não faço mais, quero fazer outra coisa da vida, Senhor, que luta, que dificuldade, de às vezes falar de um problema, de alguém que te magoou, que te feriu, e quem ouve tem que saber que você não está fazendo uma fofoca ou falando mal da pessoa. Você apenas precisa desabafar porque aquilo te causou dor. Sim. Entende? Então são essas questões que quem ouve, se não souber ouvir, a pessoa primeiro desvia porque ela diz assim, como que pode? O pastor com tantos problemas, como é que ele vai me ensinar alguma coisa? E se não souber ouvir mais ainda, destrói a igreja, destrói tudo, porque começa a espalhar uma visão completamente distorcida daquilo que ouviu. As pessoas procuram um profissional de saúde mental, porque aquele profissional, ele tem por obrigação, ele tem um juramento, ele está enquadrado em lei, que ele tem que ter ética, ele estudou, ele foi preparado para uma escutativa, sem julgamento, e de dar ao paciente dele um lugar seguro. Mas você sabe que até isso, às vezes, é difícil para um pastor. A gente está falando aqui de motivos que levam, às vezes, os pastores à solidão. Isso nem está aqui nos nossos tópicos, mas isso é uma coisa muito séria, porque às vezes é muito difícil para um pastor chegar para um profissional que não entenda o que é a vida pastoral, ou seja, que não é servo do Senhor, e falar dos problemas que existem na vida cotidiana da igreja, porque às vezes parece um atestado de derrota do que é ser igreja, mas não é. Na verdade, a gente tem que entender isso. Igreja é um lugar de pessoas. Eu já falei isso, às vezes a gente tem que entender. Quando a gente está num lugar que tem pessoas, eu vou dar um exemplo aqui. Todas as pessoas são diferentes, mas também por pessoas que têm afinidades iguais. Por exemplo, eu e Paulo gostamos de ler, gostamos de livros. Então é natural que a gente se aproxime por esse tema também. O que eu quero dizer com isso? A igreja é um lugar de pessoas diferentes, mas também de pessoas iguais. E porque são pessoas, sempre terão problemas que qualquer pessoa pode ter. Às vezes a gente até não entende muito isso e a gente acha que as pessoas formam panelas dentro da igreja. Às vezes não é panela, às vezes é a nossa percepção do que é panela. Porque todo lugar onde existem pessoas haverá as chamadas panelas. O que é panela? Panela é um lugar onde um determinado tipo de alimento vai ser cozido. E eles se identificam e se complementam. É isso. Então, você não faz junto uma panela de arroz e de feijão no mesmo lugar. Cada um tem um tempo de cozimento, cada um exige um tempero, às vezes até o mesmo tempero. Mas são formas diferentes de fazer as coisas. Até o baião de dois é... Primeiro você faz um separado, depois o outro. E depois você junta. Depois você junta, não é isso? O baião de dois, é feijão e arroz. Até legumes, né? Até leguminosas que você pode, em teoria, se é só colocar numa água fervente, algumas você até pode você tem colocar que dar o tempo, mas tem que dar o tempo. Exatamente. E depois desse pequeno momento culinário, nós... Mas só não vou entrar para debaixo da mesa porque não tem nada para provar, a não ser o café com leite da pastora. Com canela. Com canela, uma delícia. Mas, falando disso com muita
logicamente muita leveza, porque é importante, mas é justamente isso. Então, é normal que você tenha esses grupos separados por afinidade, chamados de panela. Por exemplo, você não pode esperar que eu faça parte de um grupo onde está Ezequiel, Kevin, Gabriel, falando de música, Miguel, presbítero Anderson. Você viu aquela nota? Eu falei, que nota? Música, Nota que eu sei, nota de jogos. supermercado, para pagar. Eu gosto de vez em quando eles falam, rapaz, errei lá em cima. Eu falei, Juan, onde que eu não vi? Entende? Então, geralmente, as pessoas que têm as mesmas afinidades se juntam. A igreja só não pode colocar tampa na panela, porque a tampa impede que outras pessoas entrem. Sim. Se isso acontecer, aí é separação. Aí é Quando problema. não acontece de colocar tampa, ou seja, a panela está aberta, a gente está falando de música, Sim. a gente tem um grupinho aqui porque a gente gosta de música. Se tiver Então, mais alguém que Quer, gosta, alguém pode mais vir. que quer entrar, venha. A tampa não pode existir. A panela faz parte de seres humanos. A tampa é o elemento separador. É quando você diz, ninguém entra no meu grupo. Isso aí quebra a unidade. O resto não, o resto fortalece a A unidade. panela sem tampa, o problema dela é quem não quer entrar. É porque se não fosse assim, a gente não poderia ter grupo de mulheres, grupo de homens, Sim. grupo de jovens, grupo de louvor. Tudo isso é por quê? Porque pessoas com interesses, com idades, com Comuns. algum tipo de afinidade comum e que ao mesmo tempo separam elas de outros grupos, porque as afinidades não são as mesmas, se unem por propósitos distintos. Mas todos esses grupos é que formam a igreja. Então não tem nenhuma divisão nisso. A divisão, eu repito, é quando a gente diz, ninguém pode entrar nesse grupo. Aí virou panela, aí tem que ser corrigido. Fechado. Agora, por que eu digo isso? Porque da mesma forma que nós temos pessoas com afinidades e com diferenças, nós temos pessoas. E onde tem pessoa, tem problema. Aonde Sim. tem pessoa, tem humanidade. Aonde tem pessoa, tem pecado. Aonde tem pessoa, tem sentimento. Aonde tem pessoas, tem interpretação errada. Aonde tem pessoa, logicamente vai ter desafios, conflitos que terão que ser enfrentados e vencidos. E quem é o ser humano? Porque, como a gente está falando, o pastor não é super-herói nem é máquina. Sim. Quem é o ser humano que tem que lidar com dezenas e dezenas, às vezes centenas de pessoas diferentes, embora em algumas questões sejam iguais, mas diferentes em personalidade, em sentimento, em reações, que tem que lidar com dezenas e centenas de problemas diferentes de pessoas que são lançados sobre esse ser humano todo dia. É uma ligação que chega e diz, estou com um problema, é outro com outro problema, é outro com outra dificuldade, e você tem que sorrir com quem se alegra ao mesmo tempo que você tem que Chora. chorar com quem está chorando. Às vezes você sai de uma mensagem, alguém contando uma bênção e vem outro contando um problema. Aí você tem que conter a sua alegria porque você tem que entender a dor daquele outro exatamente no mesmo momento. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Eu tenho um exemplo muito fresco que me deixou assim, nossa, eu estou vivendo isso. O casamento da Sara. Sim, a A gente Sara e o Gabriel celebrando de um lado, Samuel e Isabela chorando porque o Estevão estava na UTI ainda. Entende? E você tem que tanto consolar Você um quanto não se alegrar com o pode outro. deixar de se alegrar com o outro, mas não pode deixar de consolar o outro, porque é Exatamente. injusto com os dois lados. Então a gente vive muito isso. Aí eu pergunto, qual é o ser humano que vive tudo isso que não vai precisar tratar as suas emoções? Se eu estou conversando com uma ou mais pessoas num Sim. determinado grupo, se em algum momento uma fala de alguém eu não concorde ou me faça até não querer mais o convívio com aquela pessoa, eu tenho toda a minha liberdade para agir desta forma e, por muito, talvez 99% das pessoas, eu não vou ser julgado por isso. Sim. Contudo, um pastor, se o fizer a mesma, isso acontece, por exemplo, muito em discussão de política, tá? Olha só, seu pensamento me Sim. permite, eu não quero conviver contigo, cara. Claro. Porque o seu extremo é totalmente Sim. oposto ao meu. Já um pastor vai ser obrigado, A ter que lidar com tudo isso. entenda bem isso, obrigado, porque ele vai ter que aceitar, entenda aqui, dentro dele ele não está aceitando, Sim. mas ele tem que conviver com aquilo e transparecer
de uma forma que aquela pessoa não se sinta magoado, porque hoje em dia está todo mundo muito dodói. Claro. Para o pastor, falar sobre opinião se tornou quase uma ofensa. E ainda tem uma, entre aspas, bem aspas mesmo, uma obrigação pastoral, é que quando ele vê que há uma discrepância e aquela discrepância tem um perigo para aquela pessoa, ele tem que avisar, ele tem que denunciar, ele tem que falar. Olha, isso não está certo, isso não está bom, isso não vai acabar bem, você precisa se apartar disso. Então, o amigo... Gente, eu sempre falei, sempre pedi, pelo amor de Deus, se você é amigo de uma pessoa, por favor, não passe a mão nos erros dessa pessoa, porque você está fazendo mal, entendeu? O pastor não tem isso, gente. Ele não ouve com essa amizade, ele ouve com responsabilidade espiritual. Mas você deve se lembrar, semana passada a gente falou sobre o pastor enxergar o lobo vir de longe. Sim. Teve uma hora que a gente falou aqui sobre o quê? Quando o pastor está vasculhando a fazenda, o território, e ele vê uma cerca arrebentada, ele sabe que aquilo ali vai gerar o risco do lobo entrar. Então ele tem que consertar. Isso dá trabalho, gente. E é aí que o pastor, quando percebe uma falha que será capaz de levar uma ovelha à destruição, e essa cerca ela é tanto coletiva, a igreja como pessoal, e ele vai tentar consertar, muitas vezes quem está envolvido na necessidade de consertar a cerca vai ver isso como uma ofensa. É como uma invasão, né? Como se você estivesse querendo invadir a vida dela e... Entende? Você olha... E que você não teria esse direito. Não teria. Você olha e fala assim, queridão, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor para te ajudar a chegar no aprisco eterno que é o céu. Essa é a minha função. Sim. Se você está em uma igreja, você automaticamente, ninguém precisa nem assinar uma declaração disso, automaticamente você está entendendo que você tem um líder que vai te ensinar e te conduzir por coisas espirituais, mostrando a você um caminho que deve ser seguido e outro que deve ser abandonado. Gente, qualquer lugar é desse jeito, qualquer situação, não precisa ser só a igreja, qualquer organização que tenha uma liderança e que precise... que tenha a necessidade de orientação para alcançar um objetivo, vai mostrar, ó, continua por esse caminho, mas cuidado com esse. Qualquer ramo de atividade em qualquer lugar. Mas as pessoas parecem que esquecem que faz parte do trabalho pastoral. Elas podem até dizer, pastor, obrigado, mas eu prefiro não ouvir. Ok, meu irmão, bata a cabeça ali, sofra, porque se você voltar, eu vou continuar com o mesmo amor para poder te ajudar novamente. Lógico, eu vou ter que primeiro tratar feridas, cuidar dos estilhaços que sobraram da bomba que explodiu, mas eu estou tentando evitar o problema. Mas se você quiser passar por ele primeiro, pagar para ver, eu vou continuar a mesma pessoa, isso não vai me mudar. Agora, ao invés de simplesmente decidirem que não querem aceitar conselhos, as pessoas hoje olham para o ministério pastoral como se falar alguma coisa fosse uma ofensa. Sim. Então, não gostei, quis mandar em mim, não quero mais estar nessa igreja e nem em nenhuma outra, porque a igreja pensa que pode mandar na vida da gente, ou então vou procurar uma igreja que ninguém me conheça, vou entrar e vou sair, ninguém nem vai saber quem eu sou, porque não quero ninguém mandando na minha vida. Olha que loucura as pessoas estão vivendo e fazendo. Então, o ministério pastoral se tornou realmente uma bomba emocional para o pastor, porque ele não consegue exercer a sua função em plenitude. Ele não consegue fazer a única coisa que ele precisa fazer. As pessoas não permitem que ele faça. E, ao mesmo tempo, pastores verdadeiros. E aí eu vou até para você já falar também, Paulo, porque eu senti que quase saiu aí agora, você segurou. Mas vamos lá. Uma pergunta que veio do Gabriel, e Gabriel fez a seguinte pergunta: por que parece ser mais fácil ser um mercenário do que um pastor de verdade? E é justamente por isso, porque o pastor que realmente se preocupa, ele não consegue olhar uma ovelha que você tentou dar um conselho ou tentou ajudar e a ovelha não quis e dar aquilo por encerrado. Ele não consegue fazer... bater de ombros e dizer, o problema é seu, se vira agora. Ele, por mais que
ele tente e ele tem que conseguir evitar que isso seja uma ruína emocional para ele, mas o sentimento fica ali. Ele olha para a pessoa e ele lembra, meu Deus, tem misericórdia. E ele vai orar e ele fala, Senhor, olha aquela pessoa que está andando por esse caminho. Então, continua fazendo parte do subconsciente, dos motivos de oração, das preocupações, faz parte, é como se fosse um assunto que ainda não está resolvido. Sabe quando a pessoa chega no trabalho, hoje eu tenho que fazer isso, consegui fazer isso, mas isso aqui, faltou uma peça, a pessoa que ia resolver não conseguiu, então isso aqui ainda vai ficar para amanhã. Então ainda na sua lista tem alguma coisa por resolver. Às vezes é isso que a gente sente como pastor. Então cuidar de almas com esse sentimento é bomba emocional, gente. Na nossa época, começou-se a ter o desejo de determinadas pessoas de se ter um templo muito grande, de ter aquele mega templo, isso foi crescendo. Não estou falando que é errado ter mega templo. Eu estou dizendo que acaba que esses pastores se afastam tanto e eles não conseguem fazer um núcleo administrativo dessa igreja. Aí não são todas, entendam bem. Existem algumas que são grandes e conseguem fazer isso e chegar até um ponto onde tem um pastor que está ali com um grupo de pessoas e ele trata aquele lá e vai se reportando. Mas ele acaba ficando blindado lá em cima. Claro. E esse blindar dele é o que faz muito das outras pessoas que estão aqui embaixo falar assim, mas aquele ali, ele é diferente, porque ele só prega coisa boa. Ele não vem puxar minha orelha, ele não vem dizer que eu estou fazendo algo errado. Por quê? Porque ele ficou tão grande e blindado que ele realmente não faz isso. Vou até citar um outro, entre aspas também, problema, que não é que a gente está criticando tal modelo, por favor, gente, entendam com sabedoria. É mostrar que às vezes até um bom modelo pode gerar problemas, porque às vezes a gente não consegue prever tudo o que vai acontecer e principalmente porque em muitos momentos os líderes que estão no topo encontram nisso esse tipo de descanso e eles dizem, olha, isso aqui é que funciona, porque eu vivia emocionalmente destruído. Sim, mas agora... É que eu tô falando, eles se blindam, eles entenderam que é melhor eles se blindarem. E aí vem a questão que eu vou falar, que é a questão, por exemplo, da célula, que se transferiu para o líder da célula o cuidado da vida espiritual daqueles que fazem parte da célula. Até aí não estou falando que isso é um problema. Eu estou falando que o problema existe porque se você divide a igreja em 10 grupos, você precisa de 10 pessoas capazes para tomar conta. Mas se você divide em 100 grupos, você precisa de 100 pessoas capazes. Não precisa ser um gênio para entender que quanto maior a divisão, ou seja, quanto menor o número de pessoas em cada grupo, mais você terá necessidade de ter pessoas capazes para tomar conta. E poucos são os ceifeiros? Ah, muito bem falado, e isso é uma das coisas que eu ia falar. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Se eu tenho pouca gente capaz para trabalhar, e isso é desde todos os tempos, sempre é assim, pessoas capazes sempre são muito difíceis de você encontrar. A Bíblia diz que Moisés recebeu esse conselho de Jetro, procure homens capazes, tementes, homens honestos, não é qualquer um. Quando foi para separar diáconos, homens de fé, tementes a Deus, que se afastem do mal, de boa reputação. Gente, eram pessoas que não são fáceis de achar em todo lugar. Não chegaram num número grande, não. Né? Não chegaram. Entende qual é a dificuldade? Então, quando a gente começa a subdividir, quanto mais a gente subdivide, maior a necessidade de líderes. Quanto maior a necessidade de líderes, maior o perigo de nós colocarmos pessoas que ainda, olha, eu vou frisar mais uma vez, ainda não têm capacidade para estar naquela função. Porque a capacidade para tomar conta de almas, para ouvir problema das pessoas, para aconselhar as pessoas, de maneira que você seja aquele que tem a capacidade e a percepção de filtrar o que é que eu levo para o meu líder
que está acima de mim e o que é que eu mantenho aqui. Até onde eu posso aconselhar e dizer está tudo bem e até onde eu tenho que levar além. Porque era assim que Moisés foi orientado, não é? Vocês resolvam aí, mas o que vocês não conseguirem resolver, tragam para mim. E até onde que o meu ego vai me permitir fazer isso? Até onde eu vou permitir que alguém olhe e fale, esse aqui não teve capacidade para resolver isso. Esse não soube dar esse conselho. Ele disse que não sabia. Como se dizer não sei fosse algum tipo de demérito. Existe muito mais mérito em dizer ainda não sei isso, vou procurar saber, do que aconselhar de forma errada, porque um bom conselheiro ele tem que saber os seus limites, ele tem que saber, ó, eu vou pesquisar isso daqui, isso aqui eu nunca ouvi falar, nunca ninguém me fez essa pergunta, me permita pesquisar para te dar uma resposta satisfatória, pode ser? Pode, então eu te procuro para dizer, um bom líder tem que entender os seus limites. Qualquer pessoa pode confundir os usas, né? Fique à vontade, pode ser você. Qualquer pessoa, só para explicar para vocês não ficarem voando aí, no episódio passado, que não foi no ar, que a gente cortou, eu mencionei lá eu queria falar sobre o movimento que aconteceu na Rua Azusa, eu falei assim, né? O movimento na rua, o movimento em Zusa Mota. A Zusa Mota é um bairro aqui da nossa cidade. E eu fiquei uns 2 minutos processando, depois eu falei, amigo, Zusa Mota não é aqui, não? E aí a gente riu a baldes aqui. Eu acho, o que você acha, Paulo? A gente vai fazer uns momentos de erro de gravação e botar no final do podcast. Deixa o pessoal fazer comentário aí, se o pessoal concordar. Se vocês quiserem erro de gravação no final dos episódios, digam amém aí. Tem uma tiragem legal, mas é só para essa brincadeira, só para mostrar que pode acontecer. Claro, e coisa maravilhosa é entender, opa, errei, ou não saber não é um problema. É melhor não saber do que errar. Você levar a pessoa ao erro é pior do que você dizer que você não precisa de mais informação. Eu vou consultar alguém que eu sei que sabe mais do que eu. Qual o problema disso, gente? A gente faz isso todo dia. A gente consulta a inteligência artificial, a gente consulta o Google, a gente consulta os livros, a gente consulta os instrumentos de pesquisa que temos, a gente consulta as pessoas que têm mais experiência. A gente faz isso todo dia e às vezes a gente tem vergonha de dizer para alguém, não sei. Por quê? A gente acaba colocando sobre os nossos ombros uma responsabilidade que não é nossa. Sim. Eu sempre falei que eu não era pastora da igreja. E essa fala, ela traz uma conclusão muito, muito real. Por quê? Porque existe um pastor que eu estou auxiliando. Então, senhor Anderson. Então eu estou... O bonitão à minha frente. O bonitão à minha frente, vulgo meu marido. Vulgo meu marido. Vamos explicar, né, para quê? Por que isso? Porque eu estou auxiliando o pastoreado dele, então o que eu sou limitada, eu preciso ir a ele para buscar recurso, direção, conselho e prosseguir com a função de auxiliar que eu tenho. Agora, se eu ignoro a função que eu ocupo, que é de auxiliar, eu sou pastora, eu tenho uma responsabilidade e eu tenho que resolver de qualquer maneira. Eu vou trazer o pastorado dele para a minha ação e com certeza eu vou prejudicar. E depois quem vai dar conta? Porque eu sempre pensei nisso. E é por isso, e esse é o porquê de me preocupar tanto esses modelos em que você, para sustentar um processo que gera crescimento, porque gera, as pessoas vão às células nas casas, mas não vão às igrejas em primeiro lugar. Então, gera crescimento. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa porque que tipo de crescimento está sendo gerado? Porque toda liderança acaba gerando líderes conforme a sua própria aptidão, conforme eles mesmos são. Então, lá na frente, eu posso estar com um rebanho imenso de pessoas que foram formadas
por cada um por um líder, e elas, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma mente. Então, onde está a coesão? Onde está a unidade? Porque não é fácil criar essa coesão de pensamento nas pessoas. É um processo difícil. E por mais que pastores façam reunião de líder de células, organização, mas, gente, quantas vezes nós somos surpreendidos por problemas que depois de 30 anos, de 20 anos, 20 e tantos anos pastoreando, mais de 30 anos lidando com questões envolvendo os problemas pessoais da igreja, às vezes eu falo, Deus, eu nunca ouvi um problema igual a esse. Exatamente, Então, cada tempo tem suas novidades. Exato. Então, se o líder daquela célula, daquele pequeno grupo, não entender que ele tem limites, ele pode causar um dano que às vezes vai ser desastroso para as pessoas que estão ali com ele. No início o senhor falou de uma coisa que me chamou a atenção, que o senhor falou sobre a dificuldade, né, dos pastores conseguirem um ouvido correto para falar. Sim. Aí o senhor falou assim, porque às vezes eu vou no psicólogo, vou no terapeuta, mas ele não entende das coisas que eu vivo. Existe um tabu muito grande. Muito. Os crentes não podiam se envolver com psicologia, com terapia, com nada disso. Sim. Graças a Deus, esse tabu, né, vem sendo quebrado. E nós temos no nosso meio psicólogos, terapeutas. Exato. Que inclusive temos uma aqui, né? Que conhece os dois universos. Exatamente. Aí você tá conseguindo encontrar profissionais que de fato agora consegue te permitir uma liberdade maior de você. Agora eu tenho uma pessoa que realmente vai entender o que eu estou passando. Porque eu digo isso por mim, Paulo, porque, por exemplo, eu tinha dificuldade e me sentia envergonhado em ter que chegar para um profissional de saúde e falar da minha condição de saúde, e todo profissional, para tratar você, te pergunta qual a sua profissão, o que é que você faz? E não é profissão, mas é a pergunta que eles fazem, e eu falava, sou pastor. Porque eles têm que entender a minha situação para saber como ajudar, não só psicologicamente, mas fisicamente, entendeu? E às vezes eu falava, Senhor, eu não quero trazer vergonha para a igreja, eu não quero ter que chegar para um profissional e falar que a igreja, ela, por mais que seja um grupo de pessoas, mas isso me causou o mal, entendeu? Então eu sempre falo defendendo, eu falo, vocês sabem que, embora seja igreja, mas pessoas, geralmente, a gente, não é que a igreja é um problema, não, eu sempre falo, mas é que, como pastor, sou eu que tenho que aprender a não trazer as cargas emocionais para mim. Porque longe de mim querer falar da igreja ou falar alguma coisa que possa ser uma pedra de tropeço para que alguém um dia não queira estar na igreja. Então, sempre com muita preocupação. Agora, quando você encontra um profissional cristão capaz de ser profissional, é tão bom porque você se sente livre para falar das coisas. Isso. Então, a verdade é que nós precisamos, porque dentro desse assunto solidão, ele multiplica muitos dos problemas que poderiam ser evitados. Quantas coisas são evitadas quando a gente consegue conversar, falar, porque, gente, uma pessoa só, ela tem a tendência de explodir, ela não consegue aguentar, não dá para suportar. É muito peso, é muita questão emocional, é muita coisa. E ainda tem gente que acha que é simples e fácil pastorear, ser pastor. Então, como o Gabriel perguntou, né, por que o mercenário parece mais leve do que o pastor? Porque o objetivo do pastor, almas, e levar essas almas até o céu. O objetivo do mercenário, dinheiro, e desfrutar desse dinheiro nessa terra. O mercenário não está preocupado com as ovelhas. Ele só está preocupado em receber o que ele tem para receber. Então, ele pergunta, o que eu tenho que fazer para receber o que eu tenho para receber? Você precisa pregar no domingo, você precisa estar 1 hora toda semana aqui para dar uma sala pastoral, e você precisa fazer isso, a sua mensagem tem que ser assim, 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 e o resto a gente cuida, e se você fizer isso, seu salário está garantido no final do mês. Ok. Na verdade, ele faz qualquer negócio para alcançar o objetivo. Entende? Então você não questiona nada, você não pergunta nada, você aceita um sistema onde o que te favorece é aquilo que também
deveria ser o motivo da sua luta para impedir que acontecesse, que é essa... não quero chamar todos, botar todos no mesmo balaio e falar de ser mercenário, mas é esse sistema em que afasta o pastor das questões pessoais. Não existe pastor sem questões pessoais. Pastor cheira a ovelha, gente. Pastor tem que conhecer a ovelha. Pastor tem que estar perto da ovelha. Ovelha Faz tem parte que do conhecer. trabalho. Faz parte. Se você não tiver contato pessoal, quando eu digo pessoal, é próximo. Entenda pessoal, por favor. É esse contato, esse olho no olho, esse falar. Sim. Então, você vai cuidar de quem? E aí você falou algo muito sério quando você falou da sua posição. Porque, por mais que pareça que não, mas quando eu aceito transferir para os outros a responsabilidade que deveria ser minha, não adianta chegar no céu e falar, Senhor, ó, eu só não cuidei porque... Para, não pode. Foi a mulher que tu me deste. Não, você também aceitou. Não foi a serpente. Você também. Responsabilidade pessoal, não responsabilidade transferida. A sua parte você deveria ter bloqueado. Se você não bloqueou, você tem a parcela de culpa. Exatamente. É o que eu falo às vezes com as pessoas. Gente, vocês podem ter todo nível de responsabilidade, mas igual ao que eu tenho como pastor com o rebanho que está sob a minha responsabilidade, não existe. A minha é maior. Então, quando as pessoas falam, pastor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu falo, eu entendo, mas deixa eu pensar. Então eu penso, aí eu avalio todos os problemas que podem acontecer. Às vezes não dá para avaliar tudo, ninguém consegue fazer isso, mas enquanto eu consigo perceber algum problema, entendeu? Quantas vezes como pastor, não estou falando só de ir de pregar, mas todo o tempo de pastoreio, quantas vezes a pessoa fala assim, pastor, eu vou tirar aquela pessoa ali daquele grupo porque aquela pessoa dá muito trabalho. Eu falo, Você olha como um integrante do seu grupo, eu olho como uma alma, como uma ovelha. Uhum. Então, o que para você parece ser uma dificuldade que você pode descartar, para mim pode ser uma alma que a gente está jogando fora por causa disso. Então a gente tem que tratar, cuidar, ajudar, tentar até o limite, se for possível, e até passar dele um pouco se for necessário, mas nunca tratar a pessoa de uma forma descartável. Então, como pastor, eu tenho que olhar as coisas por um ângulo diferente, que às vezes as pessoas não olham, e é meu papel. E esse papel, às vezes, ele é duro, né, Paulo? Porque esse é um papel que, às vezes, critica, esse é o papel, às vezes, que é do contra, esse é o papel que, às vezes, diz, ó, não tá bom, não pode ser assim, então tá todo mundo empolgado, e vou fazer, e eu sou aquele que digo, não. E aí a visão de cá, o cara não aceita nada do que eu falo. Você quer ver uma coisa? Esse dia eu tava falando com a pastora, ela falou uma coisa sobre um trabalho das mulheres, e ela falou assim, e o pessoal da organização está querendo estabelecer, como é que é padrão de vestimenta? Como é que é uma cor? Uma paleta de cores. Eu falei, não faça. Mas por quê? Eu falei, porque tudo que segrega é um problema. Para você estabelecer uma paleta de cores, você tem que ter condição de pegar aquelas pessoas que não têm aquela roupa daquela cor ou que não têm condição de comprar uma roupa daquela cor e dizer, eu vou te fornecer a roupa para que você não se sinta nem diminuída e nem impedida de participar por causa disso. Isso é se ela não achar um ranzinho igual eu. só um adendo só para explicar isso aqui, na festa da família fizeram isso aí. Uma paleta de coisas. Eu falei assim, ó, não vou entrar nesse negócio, não. Primeiro que você tem dificuldadezinha, Primeiro né, Paulo? que eu não consigo enxergar a cor certa. Provavelmente eu vou errar a cor. Para quem não sabe, Paulo tem um nível de daltonismo, né? Eu vou errar a cor, então já vai ficar difícil. E segundo que você tá querendo dizer que eu não vou poder colocar a roupa que eu queria colocar naquele dia porque eu sou obrigado a colocar uma outra. Aí, entende como segrega? É ranzinza, né? Eu passei por ranzinza. Mas é isso. É o que eu falo. Vai ter uma coisa que vai precisar cobrar um valor, porque tem que fazer um café, tem que fazer uma... Ok, mas deixa claro que quem não tiver a condição de estar por causa do financeiro, traga o problema que a gente encontra uma solução. A gente vende uma coisa, a gente faz uma rifa, a gente faz uma cantina. É a história que Jesus contou de fornecer a vestimenta. Porque você não pode segregar as pessoas por causa de nada. Colocar qualquer coisa que venha a limitar o número. Então, aí você é o cara do contra, é o cara que acaba com a festa de todo mundo, entendeu? Porque, inclusive, esse caso em específico é algo que está sendo muito normal, né? Normal.
É porque antigamente, o costume antigamente, quando fazia reunião de mulheres, era estabelecer um uniforme. Né? Depois do uniforme veio a camisa. E quantas vezes a gente teve pessoas que disseram, não vou poder participar porque não tem dinheiro para o uniforme. Vezes. Aí a gente aprende a criar uma solução. Aí depois do uniforme, não vai ser o uniforme inteiro, vamos só fazer uma camisa. Né? E com o passar do tempo já se colocou a paleta de cores, porque são peças mais que simples. São harmonizadas, mais simples, mas mesmo assim, é maior, fica mas bonito, sempre né? se coloca com a observação de que é uma sugestão. Né? Eu estou falando assim que às vezes a gente tem que olhar pelo lado do contra, né? Ó, todo mundo está vendo só a maravilha, e o pastor tem que olhar e falar, mas tem um perigo. Entendeu? Não é que está errado, eu creio que todo mundo está entendendo. Não estou dizendo que é erro, eu estou dizendo que como pastor, a gente às vezes tem que ser aquele Você não quer dar motivo... que fura o balão de todo mundo. Você não quer dar motivo a ninguém que não participe por causa disso. Todo mundo enchendo o balão e dizendo que maravilha, e você tem que ser o cara que vai lá e aperta o alfinete e diz, vamos murchar um pouquinho aí, vamos pensar nos problemas. Às vezes a gente tem que ser isso, e isso às vezes não é legal para todo mundo. Então, gente, a gente falou de solidão aqui, e tinha muitos pontos aqui para falar, só que nós já falamos de todos eles, eu só vou ler aqui, ó. Não saber em quem confiar, falamos disso. Não conseguir desabafar, falamos disso. Tem medo de parecer fraco, falamos disso. Ou porque sentem que precisam ser fortes o tempo inteiro, falamos isso. Todos esses motivos levam pastores muitas vezes ao isolamento, à solidão. E às vezes levam ao isolamento que começa com um grupo maior, se isola de um grupo maior, depois se isola de um grupo menor um pouco, depois às vezes se isola até da própria família, e aí entra até num comportamento às vezes antissocial, pastor que não quer estar no aniversário, minha função é a igreja, aniversário fora, eu não preciso ir, entendeu? Eu não quero estar ali, não gosto de estar aqui porque não quero estar, porque eu não quero que as pessoas me vejam assim. Acaba você se tornando às vezes antissocial como uma proteção. Até antipático aos olhos de quem não compreende. Como proteção. O mais triste que não é porque a pessoa não gosta, que não é porque a pessoa não quer, não é porque ela não tem vontade, ela até tem, mas ela fica impedida porque ela não se sente em condição. E isso, às vezes as pessoas pensam assim, isso faz mal para a igreja. É porque as pessoas não sabem quanto faz mal para a própria pessoa. Sim. Sim, e ninguém deve ser obrigado a fazer nada que não esteja à vontade. Que a própria pessoa fica em desespero. Como pastor, ela fica numa guerra dela querer estar porque ela entende que seria importante e as pessoas, pastor. E ao mesmo tempo, você fala, mas eu não quero estar lá assim. Gente, às vezes como pastor, a gente precisa... E eu não tenho vergonha de falar isso porque a minha atitude para mim não foi errada. Eu já tive que falar uma vez com uma pessoa muito próxima, pessoa até da família, que é membro da nossa igreja, veio falar de um problema comigo e eu estava num dia que eu não estava bem. Estava cheio de problemas e eu não queria extrapolar em nada. Eu vou até dizer o dia que foi, porque a Dayana falou até disso esses dias, um testemunho, que tinha uma peça e eu não ia vir porque eu não estava bem, e ela falou, queria tanto que o senhor tivesse, e eu vim para poder dar força, porque eu entendi que era importante a minha presença, e uma pessoa me viu, e quando alguém vê o pastor tá aqui, então vamos... E a pessoa veio falar comigo, eu falei, posso te pedir uma coisa? Eu falei assim, olha, o que você está falando aí, você pode deixar para conversar comigo depois? Por quê, pastor? Eu falei, porque eu não quero te maltratar. Porque se eu começar a falar com você disso aí, é capaz de hoje eu acabar sendo tão áspero que eu vou te magoar. E eu não quero fazer isso. Então, por favor, me perdoe. Deixa pra gente conversar depois, porque aí eu vou poder te tratar da forma que você merece. E isso foi com muita dificuldade, mas eu sabia que não falar isso seria pior. Às vezes a gente fica isolado porque a gente tem medo de magoar os outros. Entende? O nosso comportamento, às vezes é para nos proteger, e às vezes com medo de magoar os outros. Às vezes é para proteger a si próprio, às vezes é para proteger o próximo. E isso, de qualquer jeito, é um problema que tem que ser resolvido. E eu vou dizer que bendita é essa pessoa que tem esse discernimento, pessoas que têm discernimento como você e que têm coragem de colocar esses limites, de expor, hoje eu não estou bem, são pessoas corajosas.
Porque, na verdade, o que o outro quer é que a gente sempre esteja bem. E um outro ponto que Paulo já até comentou novamente, eu queria trazer um esclarecimento aqui, sobre o profissional da saúde mental, que hoje já tem um tabu sendo quebrado, embora muitas igrejas e lideranças ainda barram tratamento terapêutico, tá? Existem pastores que não aceitam que seus membros sejam tratados. Acham que é falta de fé, que é opressão espiritual, que é falta de oração e de libertação. Por que esse tabu foi quebrado? Foi quebrado por causa da realidade de necessidade que aflorou no nosso tempo. Tudo que foi retido dos tempos passados, que foi sendo escondido dentro de casa. De repente começou a explodir um monte de pastor abandonando o ministério, pastor tirando a própria vida. Então, isso começou a explodir e as pessoas começaram a falar, opa, ou a gente abre o entendimento que precisa buscar uma solução, onde nós vamos parar? Exatamente. Então, existe ainda alguns pastores com tabu para si mesmo e para a igreja, e existem ovelhas também com essa dificuldade. Sim. Quando você fala de cuidar da saúde mental, isso é bobagem. Uma bobagem que está, assim, gritando a necessidade de fazer. Do lado de cá, do profissional, eu tenho uma visão hoje totalmente diferente que eu tinha antes. Sim. Quando você chega no profissional, ele quer saber, sim, o que você faz. Por quê? Ele quer saber da sua demanda, o que exige de você, qual é aonde você se conflita. Então, ele precisa saber do que você faz e aonde você exerce. Mas eu vou dizer uma coisa que eu nunca pensei, e de uma forma, assim, palpável, hoje eu provo. Um profissional da saúde mental, ele olha para o ser humano. Sim. Ele olha o ser humano nas suas limitações, ele olha o ser humano nas suas dificuldades. Sim. Então, independente do exercer da sua função, ele olha para o ser humano. Então, é uma escuta humana, Sim. É um tratamento humano, Sim. É respeitando o limite do seu corpo. Sim. É respeitando o limite da sua mente. Muitas vezes eu me emociono porque, gente, isso é muito forte. Sabe, nós não podemos, por causa da vida espiritual, querer colocar sobre um corpo humano um peso que ele não suporta. Sim. Por isso que muitas vezes você está espiritualmente bem, mas o seu corpo, ele não aguenta mais. Claro. O seu corpo está pedindo descanso, está pedindo tratamento de vitamina, de medicamento. Medicamento, gente, psiquiatra sempre foi um tabu absurdo. Psiquiatra é médico de louco. Quando que psiquiatra? Quem colocou? Quem trouxe essa história? Quem trouxe essa oratória? O corpo humano, ele tem uma química, ele tem um funcionamento, ele tem uma harmonia, que tem uma hora que ele precisa de ajuda. Claro. A gente aceitou que o pecado afetou o corpo. A gente aceitou que o pecado afetou a natureza. E a gente se enganou acreditando que o pecado não afetou nem emoções e nem mente. Só que o problema sempre foi geral. O pecado afetou o ser humano como um todo. Um todo. E a mente faz parte, psicológico, também faz parte a alma. A Bíblia é muito linda e clara, ela diz assim, que o vosso corpo, alma e espírito. Por que fala assim? Porque nós não somos apenas um corpo, nem somos só espirituais, nós somos sentimentos, somos pensamentos, somos psicologicamente suscetíveis a problemas e automaticamente necessitados de tratamento. Então, ter alguém que estuda isso, e eu até compreendo por que alguns pastores veem isso como um problema, porque a tradição é que pessoas que estudam essa área da vida se afastam do espiritual e acreditam que a solução está toda dentro do plano físico. Eu até entendo que é possível que algumas pessoas, ao estudarem determinadas áreas da vida humana,
consigam se afastar disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto o contrário em muitas pessoas. Por exemplo, o Ezequiel está fazendo fisioterapia, né? Faculdade de fisioterapia. Então, ele, cada dia que chega em casa e ele tem contato com partes do corpo humano, olhando Descobre de os forma detalhes. física, a primeira coisa que ele fala é incrível como Deus é grande. Ele fala, quem estuda isso e não entende que Deus é que fez tudo isso, só pode ser louco. Então não é uma questão do que eu estudo, é uma questão de quem eu sou, do que está dentro de mim. Sim. Então as pessoas só continuam na propensão do que elas sempre acreditaram. Essa é a questão. E por que temos esses tabus e problemas? Porque durante muito tempo o servo de Deus não quis estudar, não quis ser psicólogo, não quis ser terapeuta, não quis ser psiquiatra, não quis ser médico, não quis ser advogado, não quis ser juiz. Entendeu? Se implantou na cabeça deles que eles são tudo humildes, que não podem ter uma boa vida, uma boa roupa, um bom emprego, Só porque que tem que sonham ser com o céu. coitadinhos. Exatamente. E aí você fica com carências de pessoas que tenham a capacidade de entender os dois lados, porque não foram induzidas a fazer isso. Induzidas ou ensinadas, que seria a melhor palavra. Mas a partir do momento que começou a aparecer uma geração que entende que pode ser servo de Deus e administrador, pode ser servo de Deus e terapeuta, servo de Deus e médico, servo de Deus e advogado, que isso não é uma coisa que bate de frente com a outra área da sua vida, mas que se completam, nós começamos a ter pessoas capazes de nos tratar e de cuidar da gente, levando também em consideração o espiritual. Você disse coragem de falar certas coisas, né? Quando eu falei Sim. isso. Não, filho. Não vou tomar essa honra para mim, não. É pesar na balança qual é o menor estrago. É mais do que coragem. É pesar na balança. A motivação da sua coragem. A motivação da coragem é o que causa menos estrago em fazer. Sim. Então a motivação causa menos estrago fazer isso, né? Uma vez Paulo falou uma coisa para mim, não é o apóstolo, é meu amigo aqui, é bom chamar você de amigo, tá, amigo? Mas uma vez Paulo falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Eu, nessa minha mania incrível de querer fazer tudo que eu posso e coisa, uma vez tinham as crianças que elas passaram do limite, as mães daquelas crianças. Cada mãe trouxe uma bolsa de carrinho, tu lembra disso? Uma bolsa de brinquedo de carrinho pro culto. Jogou no chão. Afastaram as cadeiras, chegaram primeiro que todo mundo, fizeram tipo um círculo no meio da igreja, botaram um filho e o outro sentado, jogaram as duas bolsas de carrinho no meio. E aquilo, e eu tô só ouvindo. Eu levantei, fui lá, falei assim, guarda. Chamei a atenção das crianças e pedi para guardar. Aí Paulo chegou perto de mim e falou assim, pastor, não se estressa e não se expõe não, pastor. Pede para um obreiro chamar a atenção. Porque quando o senhor fala, vai recorrer a quem? Se um obreiro chama atenção, primeiro, é ele que chamou atenção. E se eles forem reclamar, o senhor vai apaziguar e, ao mesmo tempo, mostrar que o obreiro está certo. Mas se o senhor que chama atenção, quem vai fazer? Ele estava me protegendo e falando assim, evita fazer isso, pastor, porque é muito estresse para o senhor. E eu guardei aquilo, e embora muitas vezes depois eu não tenha conseguido evitar fazer certas coisas, mas sempre me lembrava e falava, que vergonha, não consegui de novo. Até que hoje eu... Olha os passarinhos. Olha os passarinhos voando. Porque não tem jeito, a gente tem que aprender, entendeu? Então, nesse caso, não foi nem coragem, foi entender qual bomba ia causar menos estrago explodindo. Mas, gente, para fechar o nosso papo aqui, o importante é que vocês entendam, e a gente entenda também, vocês entendam que líderes, por mais que eles estejam em uma posição muito alta, eles também são pessoas que têm problemas, que precisam de amigos, que passam por lutas, que precisam desabafar, que às vezes tem dia que não estão bem. Faz parte da vida de um ser humano. Pastores não deixam de serem humanos. Pastores perdem sono, pastores precisam descansar, pastores sentem frio, calor, ficam doentes. Pastores têm dia que acordam e dá vontade de não levantar da cama. A mesma coisa que você sofre, pastores sofrem também. Para nós, pastores, entender que a solidão
por mais que ela às vezes pareça muito atrativa, mas ela vai cobrar um preço a curto, médio e longo prazo. Então a gente precisa evitar isso. Precisa quebrar os tabus, buscar as soluções para resolver os problemas que nos impedem de ter pessoas para nós conversarmos e fazer o que deve ser feito para que não caiamos nessa armadilha do nosso inimigo de nos isolar para ficar mais fácil de nos derrubar. E principalmente a todos vocês, entendam, se você um dia for um escolhido para ouvir algo de uma pessoa, seja de um líder, de um pastor, de qualquer outra pessoa, para ver essa pessoa descortinar os sentimentos e coração, aprenda a entender o que está ouvindo e entenda que faz parte do seu papel nem julgar e nem espalhar aquilo que tiveram a confiança de falar para você, senão você será um instrumento para isolar pessoas e para causar a destruição de muitas pessoas, tá? Acho que se a gente aprender cada um a fazer o nosso papel, a gente consegue avançar e melhorar bastante. Gente querida, É isso. ficamos por aqui hoje. Hoje- Ficamos por aqui. Semana que vem, Por hoje ficou. semana que vem a gente, se Jesus não voltar, fala de ansiedade, né? Eu não quero dizer que estou ansioso, porque seria um trocadilho terrível para falar, mas sim, com muito desejo de nós falarmos disso aqui, porque eu sei e tenho testemunho para continuar contando que é uma coisa muito importante. Amigão, Isso. Foi mais um. mais uma. Até a próxima. Princesa, amor da minha vida, te amo, tá? Você abrilhantou a nossa vida aqui. Fiquem com Deus, queridos. Fiquem na abraço. paz. A paz.